que eu fiz depois de lançar o Papai é Pop é a Escola do Futuro. Então, um livro focado em como a nossa educação está absurdamente defasada na questão do desenvolvimento infantil. Ah, é? É muito triste que a gente tenha as melhores escolas do mundo trabalhando natureza e no Brasil a gente ainda está discutindo sala de informática, velho. Entendeu? A gente ainda está colocando os caras para ficar sentado 2 horas ouvindo um professor falar sobre geografia. E decorar umas paradas. É absurdo, cara. É absurdo. Por quê? Porque a gente tem a chance de aprender com a maior tecnologia, a melhor tecnologia na sala de aula, que se chama professor. E é muito mais barato investir em professor do que investir em tecnologia, cara. Não vai ser os tablets, nem a lousa inteligente, touchscreen, que vai mudar a educação brasileira. É o professor estar qualificado e inspirado para inspirar. Todo mundo lembra daquele professor apaixonado pela matéria, vai lembrar pro resto da vida. Eu vou te contar uma história. Minha irmã é pedagoga, é professora de educação infantil. Ela fez pedagogia. Perguntei para ela, como é que é a aula sobre dar aula? Ela disse, como assim? Eu falei, não, peraí. Você é uma profissional que dá aula, você fez uma faculdade, na faculdade você deveria aprender a dar aula. Ela, não. A gente não tem a aula sobre dar aula. Ué? A gente passa 4 anos lendo xerox, teoria e tal, e a primeira aula, né, que você dá pra criança é quando você chega na sala de aula. E se vira. Se vira! Nossa. Imagina a gente fazer aula, isso aí, faculdade de medicina, assim. É. Ó, mano, você lê aqui as paradas assim, e agora pode atender. Ó, tem um corpo lá agora. Cirurgia, abre pode mandar. lá. Ó, chegou o pai do cara aqui que tá com o coração. Aí você abre lá, vai lá, mano. Tu já leu 4 anos lendo xerox? Manda ver. Não tem como, faz velho. Sentido, cara. Não tem como não ter uma aula nas universidades de pedagogia que é como dar aula, uma aula brilhante. É isso que você faz, então você pode dar aula sobre qualquer coisa. Na pedagogia, a galera tinha que aprender, tipo, ó, tem que falar sobre jujuba. Pô, eu estudo jujuba e aprendo a dar aula. Como é uma aula incrível? É assim, assim, assado. Como lidar com uma pessoa que não está prestando atenção? Assim, assim, assado. Como lidar com um aluno problema? Assim, assim, assado. Neurociência infantil, neurociência de cada uma das idades. Aprendizado, memória, como funciona a memória? Como fazer um teste moderno de avaliação, de retenção de conteúdo? Não tem nada disso, velho. O que tem são uma série de qualificações pós-universidade. Aí tem um cursinho disso aqui, um cursinho disso ali. Ficam uns penduricalhos. Alguns professores fazem, outros não fazem. Alguns professores apaixonados dão um show na sala de aula, transformam a vida de um monte de aluno. Mas como tem muito trampo, velho, corrigir prova, preparar aula, para fazer isso, para fazer uma aula inspiradora, ele precisa se dedicar. Ele não consegue compartilhar todo esse conhecimento com o cara que dá aula do lado, na sala do lado dele. Ele não consegue conversar e passar toda essa vibração. O que acontece? Uma profissão solitária, alguns poucos professores que acertam não conseguem passar adiante e a gente continua com essas escolas padronizadas, industrializadoras, que são medíocres, que avaliam meramente uma memória curta das crianças, porque rapidamente elas esquecem, que não tem aprendizado de fato, que não tem prática. A gente tem pesquisas de 1.500 alunos perguntando como seria a escola ideal. E eles dizem, uma escola que me conecta com a comunidade. Olha que louco. Os alunos querendo sair da escola. Eu quero aprender aqui no bairro. E uma escola que me ensina por projeto. Eu coloco a mão na massa. Quero aprender fazendo. Vamos aprender matemática fazendo uma parada. Vamos aprender. E aí eu vou para a Amazônia e vou lá conhecer as escolas das populações ribeirinhas. E aí? Mano, tá lá a professora com um monte de apostila, tentando, né, colocar aqueles jovens num negócio que é um forno, aquela escola, assim, e tipo quadro negro e ensinando. Mas biologia tá no Rio, geografia, biologia, tudo aqui ao seu redor. Tem a galera construindo uma casa ali do lado, a casa para a comunidade, e a quantidade de aprendizado de matemática, de física, muita coisa para aprender no mundo. E ali é uma sala de aula que é a mais rica do planeta, né? A Amazônia. E aí você diz, cara, faltou qualificar esse professor. Faltou a melhor tecnologia de todas. O professor, ele tem essas ferramentas que não são ferramentas tecnológicas, são ferramentas humanas. Total, total.